Bom, Ivan, então, hoje nós temos, né? Agradeço muito a primeira apresentação do ano. Queria desejar um feliz ano novo a todo o pessoal do grupo e a todos que nos ouvem, né? No nosso canal. Então, temos hoje a primeira apresentação do ano com o Ivan Regina, falando sobre o teatro do absurdo. Ivan, se você puder, se apresente rapidamente para quem ainda não te conhece e pode tocar em frente com a apresentação. Agradeço muito, então, Ivan, de você estar iniciando o nosso ano aqui de apresentações. Grande abraço. Obrigado, Wagner. Agradeço a todos também que estão presentes aqui, assistindo. Na verdade, fiz uma carreira na área de engenharia de transporte, como muitos aqui do grupo. Agora estou aposentado e me dedicando, então, a esse tipo de coisa que dá um grande prazer para a gente fazer. E eu começaria a minha apresentação com uma indagação, né? As artes, antigamente, eram chamadas de belas artes, em especial a pintura. Quando é que as artes deixaram de ser belas? Quando é que as artes, porque hoje em dia esse conceito de belas artes está absolutamente restrito, diminuído. Quando foi que as artes deixaram de ser belas, vamos dizer assim? A gente não tem uma resposta muito clara, mas eu vou começar a apresentação voltando lá nos idos de 1900, mais ou menos, já tinha terminado lá o neorrealismo e o impressionismo na pintura, naqueles primeiros anos lá de 1900 a 1930, em Paris. Aí vem o advento da fotografia. Quando no segundo semestre eu vou fazer uma apresentação sobre uma história sintética da arte, vou voltar nesse tema e vamos debater exatamente esses movimentos e como é que a arte se movimenta ao longo do seu percurso. Mas a fotografia foi um grande marco para a pintura. Mas no romance, na literatura também, dizia-se o seguinte, naquela época: o romance está esgotado. Depois de Flaubert, Balzac, Victor Hugo, Dostoiévski, Tolstói, Pushkin, não há mais formas para o romance. E as artes, então, foram buscar um novo caminho. A literatura foi buscar o seu caminho, a pintura se fragmentou numa série de movimentos naqueles anos iniciais do século XX, e o teatro não foi diferente. E nós vamos, então, hoje falar sobre o teatro do absurdo. Eu batizei a apresentação como uma viagem em busca do homem moderno. O teatro do absurdo é uma reação à condição de ininteligibilidade a que chegou o homem moderno, em face de suas pretensões de chegar à realidade de uma forma humanista. Ele foi uma revolução contra a camisa de força do realismo. Ele está alinhado com a rejeição dos elementos literários do texto tradicional, ombreando-se com o novo romance francês e com a pintura abstrata. O novo romance francês, para quem tiver interesse, Quinault, Raymond Quinault, Georges Perec, são textos difíceis, textos que brincam muito com o leitor, e a pintura abstrata nós vamos ver quando a gente fizer a história sintética da arte também. E não por coincidência, o teatro do absurdo nasce em Paris. Vocês vão ver que quase todos os autores que eu vou citar aqui, eles nascem de 1900 a 1910 e vão morrer em 1970, mais ou menos nessa fase. Então, ele é um movimento do século XX, e todos os autores escreviam em francês, embora tivessem outras nacionalidades. Vou fazer um preâmbulo, que em 1957, depois de alguns anos de já estar sendo representada, a peça Esperando Godot, do Samuel Beckett, ela foi apresentada numa prisão para 1.400 prisioneiros de San Quentin, que era uma prisão lá na Califórnia. E, logicamente, na prisão não podia ser apresentado nada que contivesse mulheres, né? E esse espetáculo é para quatro atores. E esse espetáculo ele tinha sido vaiado, quebrou o pau, uma grande indignação em Paris, Londres, Nova York. Estava todo mundo muito com medo do que seria essa apresentação lá para os presidiários. Quando terminou a peça,
ficou mais de 10 minutos de aplauso. Então, aquela peça representava o que aquele estrato social pensava a respeito do mundo. E o teatro do absurdo foi identificado como uma atitude, como aquilo que representa mais o nosso próprio tempo, mais como o homem moderno. Agora, o que é absurdo? Absurdo é aquilo que não tem objetivo. Quando o homem se vê divorciado de suas raízes religiosas, metafísicas e transcendentais, o homem está perdido. Todas as suas ações se tornam sem sentidas, absurdas, inúteis. Jean-Paul Sartre, toda vez que aparecer essa palavra PN aí, significa que o autor foi laureado com o prêmio Nobel e o ano que ele foi. Jean-Paul Sartre é o fundador do existencialismo, e Camus também, só para citar 2 exemplos, eles também, nas suas peças teatrais e na sua literatura, eles apresentam a ausência do sentido de vida, mas de uma forma, um raciocínio extremamente lúcido, num texto muito concatenado, muito fechado, né? muito racional. E o teatro do absurdo apresenta sempre um repúdio aberto dos recursos racionais e do pensamento discursivo. A fala jamais é interligada, jamais é bonita, a fala é fragmentada, a fala é irracional. O teatro do absurdo pugna por uma desvalorização radical da linguagem. Na verdade, é uma falência da linguagem. A linguagem moderna se tornou insuficiente para passar os conteúdos que os homens precisam transmitir. Quando eu digo homens aqui, no sentido evidentemente, homens e mulheres. A nossa linguagem não mais consegue transmitir a pluralidade de sentimentos que o homem moderno necessita. E a poesia do teatro do absurdo aflora pelos recursos das imagens concretas apresentadas no palco, não mais pelo texto. Os principais autores, nós vamos nos dedicar a 2 hoje, porque seria impossível fazer uma apresentação extensiva. Nós vamos falar bastante de Beckett e de Ionesco, que também são os 2 mais famosos, vamos dizer assim, tá bom? Falaremos desses mais adiante. Outros autores importantes são, alguns têm muita ligação com o Brasil, outros nem tanto. Eu vou ponteando aqui aqueles que que são mais conhecidos, são mais famosos para a gente aqui, tem mais contato com a nossa cena teatral. Jean Genet, muito conhecido no Brasil, foi montado em 1969 pela Ruth Escobar. Eu consegui entrar, apesar de ser menor de idade. Era se alguém se lembrar disso daí, na verdade o palco está aqui no meio, ele era circular de cristal, e a peça, como vocês sabem, ela representa um bordel, onde algumas pessoas que nós não sabemos que profissão eles têm na vida real, têm seus fetiches de ser juiz, de ser prefeito, de ser político, e na verdade, o teatro inteiro representava um grande falo, um grande pênis, e essas plataformas onde o público se sentava, de vez em quando uma descolava e girava. É considerada a montagem mais genial, ao menos do ponto de vista cenográfico. E foi assim um verdadeiro auê a apresentação dessa peça no Brasil. Jean Genet é o teatro escatológico, o teatro do crime. Ele foi buscar nos fetiches sexuais, nos crimes, no bafão, todo o material para sua composição cênica. Tá? Outro que nós não temos muito contato, que também é considerado um precursor, é esse Arthur Adamov, que, apesar de russo, escreveu em francês, e essa peça, o professor Tarani, é a peça mais famosa dele, que trata da questão da individualidade, que até praticamente não tinha sido abordada, nem na literatura, nem no teatro. É aquela coisa de você começar a ser acusado cada vez de mais coisa, dentro assim daquele espírito kafkiano, e essa abordagem do indivíduo, não nos esqueçamos também que se dá a partir dos trabalhos da psicologia. Era a época também que Freud e Jung tinham deixado um legado sobre essa questão da individualidade da psique humana. Outro, a festa de aniversário, Harold Pinter, esse é inglês,
é engraçada essa peça. O teatro do absurdo vai ter sempre um lado cômico, tá? E aqui é o típico humor negro inglês. É um homem que é forçado a comemorar uma festa de aniversário por três estranhos que entram na casa dele e o obrigam a comemorar o aniversário. Então tem bolinho, tem bexiga, tem língua de sogra e ao mesmo tempo eles tentam se apoderar e acusar o cara, o protagonista, de ter cometido coisas que ele não cometeu. Então, aqui o que está em discussão é a tensão, a violência, é o poder que advém da manipulação dos fatos. Outro, esse aqui é muito diferente, vale muito a pena, foi apresentado há pouco tempo, aí, por isso que eu coloquei aqui, é o Jean Tardieu, que era francês também, esse era francês, logicamente escrevi em francês, todos que eu apresentei até agora escrevi em francês. Esse trabalhou a linguagem como um método repetitivo de não se dizer nada. A sonata são três pessoas, são três cavaleiros discutindo, e você não sabe o que eles estão discutindo. Na verdade, eles tinham um concerto musical e eles ficam discutindo coisas do tipo assim, não, primeiro aquilo está muito alto, não, mas depois, veja bem, entra um período de baixa, mas assim, então eles vão discutir toda a sensação, os sentimentos que eles tiveram, sem você saber qual é o assunto que está sendo tratado. Então, tratou da incomunicabilidade da linguagem, que é um dos temas principais do teatro do absurdo. Outro, Boris Vian, o Boris Vian, para algumas pessoas que já fizeram palestra aqui também sobre o surrealismo, ele vai beber lá na fonte do Breton. Então, ele está mais ligado a um teatro surrealista do que a um teatro do absurdo. Mas ele fica, como ele é fronteiriço, é muito interessante a obra dele, e existe traduzido aí, um dos dias, para quem não lê francês, é um livro muito interessante também, mas é um absurdo onírico, tá? Esse, praticamente, não tem muita relação aqui com ele no Brasil, é sempre citado também, é catalão, e a peça se trata também numa ligação com o surrealismo. Birdman e Incendiários, Mac Frisch também arrolado sempre como um teatrólogo, um autor teatral do absurdo, mas a obra teatral dele se aproxima muito do teatro dialético do Brecht, que eu não vou entrar aqui também em muita consideração para a gente não focar. Essa peça é muito interessante, é uma peça que aborda, de certa maneira, o terror do nazismo, porque um pequeno burguês se vê três pessoas entram na garagem dele e começam a trazer cada vez mais gasolina, mais gasolina, mais gasolina, e ele acha que, ele desconfia que vão incendiar a casa dele. E cada vez mais eles vão acumulando gasolina, até que, por último, realmente eles põem fogo na casa do Birdman, e narrando, por exemplo, as grandes hecatombes que se abateram sobre a Europa, em termos de guerra, em termos de progressivo acumulação do mal, vamos dizer assim. Albi, americano, também a maneira dele. Aqui vocês estão vendo a Clara Carvalho e o Brian Penido, são os dois maiores atores do grupo Tapa. Essa peça passou no Brasil com uma série de esquetes do Albi. O absurdo dele vai numa linha mais poética, numa linha mais também de nonsense, né? E eles batizaram com o nome dessa música do Chico Buarque. Alemão, Günter Grass, esse foi o único que não escreveu em francês. Ele nasceu em 27, morreu em 2015, ganhou Nobel também. Essa obra dele é uma obra belíssima. Ele tem uma mancha aí, né, que muito discutida, que teria apoiado o nazismo quando era muito jovenzinho, mas a sua obra depois, ele passou a vida inteira se justificando e se explicando, e esse, na verdade, é um romance, tá? É muito interessante, é narrado sob uma ótica infantil, e é um menino que se recusa a crescer e vai para o hospício, vai para o hospício para se recusar a crescer. Uma paródia assim meio do Peter Pan, mas é uma obra espetacular, um romance muito, muito, muito interessante.
Fernando Arrabal, que tem uma ligação muito grande com o Brasil também. Espanhol, ele, naquela época do combate à ditadura, ali, por volta de 67, 68, 69, 70, ele fez uma grande amizade com a Ruth Escobar, e a montagem brasileira em cemitério de automóveis é considerada a melhor do mundo que já houve. Se alguém foi aqui, depois dos comentários, comenta com a gente. O palco tinha uns praticados por cima e passavam umas motos fazendo malabarismo por cima da plateia. Essa eu não consegui entrar, tentei ir, mas fui barrado, porque eu também era menor na época. O tema da peça é o renascimento de Jesus Cristo, por exemplo, numa favela, em que ele tem que se virar por expedientes e por pequenos crimes para poder arrumar os seus discípulos, que são todos ladrões e assim por diante. Piquenique no Fronte é muito interessante a ideia. No fronte da Primeira Guerra, aparece o pai e a mãe de um soldado trazendo um piquenique para ele de pena. Ele está na trincheira, então aí cria todo aquele nonsense do absurdo de que é uma guerra. Vamos falar agora, então, dos nossos dois autores principais, né? O primeiro aqui é o Beckett, essa é uma foto dele. O Beckett nasceu na Irlanda em 1906 e morreu em 89. Vocês vão ver que quase todo mundo que a gente vai falar nasceu nesse primeiro decênio do século XX e morre ao final do século XX. Foi dramaturgo e escritor considerado um dos maiores expoentes da literatura do século XX. Ele era filho de uma família de burgueses protestantes. Interessante, né? Como é que a Irlanda deu para a literatura. Oscar Wilde, Bernard Shaw e W.B. Yeats, todos eles filhos de famílias protestantes. E é uma coincidência muito estranha, né? Um país pequeno daquele lá consegue criar tantos gênios literários. Ele vai cursar literatura em Dublin, vai para Paris, torna-se amigo de James Joyce. Diz que a amizade deles era muito interessante, porque eles ficavam assim, muito tempo em silêncio, de vez em quando um falava alguma coisa assim, a respeito de uma possibilidade literária, tal, o outro resmungava alguma coisa, uma hora e meia depois respondia. Então, essa amizade era conhecida como amizade do silêncio. E ele fica indo entre Paris e Dublin, lecionando inglês em Dublin. Em 1938, ele retorna a Paris, onde recebe uma facada que o fere gravemente, sem nenhum motivo aparente. A facada que ele recebe poderia fazer parte do teatro do absurdo. Ele estava passando na rua, o mendigo vai dar uma facada que fura a pleura e perfura o pulmão dele. Passa um tempo, o cara ele é chamado para depor, ele vai lá e perdoa o meliante e pergunta para ele, mas por que você fez isso? E o cara fala, não sei, senhor, não sei por que fiz isso. Aí ele foi casado com essa francesa, aí, Suzanne de Chevaux-Desmenoil, e passa a viver até ao final da vida dela, só casou em 61. Ele se engajou na resistência francesa contra os nazistas e ficou uns 2 anos, mais ou menos, lá, depois conseguiu fugir. Ganhou o Nobel de Literatura em 69. Ele era tão averso, ele não dava entrevista, ele não conversava com ninguém, não explicava as suas peças, raramente ele concedia algum tipo de comentário a respeito da sua obra. A mulher falou que para ele receber o prêmio Nobel foi uma catástrofe. Vamos lembrar que o prêmio Nobel envolve uma quantia de dinheiro bastante considerável também, né? Bem, ele morreu em 89, 5 meses depois da sua esposa, de um enfisema pulmonar, que ficou lutando há mais de 3 anos. A literatura dele é uma literatura muito difícil. Esse Proust aqui é um ensaio sobre a obra do Proust. Depois, ele escreveu 3 romances que o tornaram famosos, que é Molloy, Malone Morre e O Inominável. Não recomendo a leitura, porque esse, sim, é um texto assim, muito hermético, muito fechado, muito difícil de ser lido realmente. Foi por causa dessa trilogia que ele ganha o Nobel. O que estiver aqui também nessa apresentação, o que estiver com essas estrelinhas na frente, são as principais obras ou aquelas que eu recomendo. No teatro, ele escreveu pouco, né? Praticamente essas peças que estão aí, mas ficou mundialmente famoso, como eu já falei,
com a peça Esperando Godot, que nós vamos ver em seguida. Aqui dá uma foto uma montagem de Esperando Godot. Eu falei que tinha 4 atores, né? Aí tem 5 em cena. Aparece um que entra, mas não fala nada, tá bom? São 4 atores falantes. Esperando Godot foi escrita em 49, publicada em 52 na língua francesa. Foi reescrita pelo próprio autor em 55 em inglês. Estreou em janeiro de 53 num pequeno teatro de Paris, onde foi representada mais de 400 vezes. Foi vista por mais de 1 milhão de espectadores. É considerada talvez a obra expoente do teatro do absurdo e uma das mais importantes do século XX. O que é a estrutura da peça? 4 personagens masculinos conversam entre si enquanto esperam a chegada de Godot. Quem é Godot? Quando o primeiro diretor dessa peça nos Estados Unidos perguntou a Beckett quem era Godot, recebeu a seguinte resposta: não sei. Se eu soubesse, eu teria dito na peça. A peça é vista normalmente como uma metáfora sobre a própria vida do homem moderno, enquanto inserido num processo do qual não tem acesso à mínima compreensão. Nós, hoje, a complexidade das estruturas sociais levam o homem a se sentir dissociado e não a entender os processos pelos quais a vida dele passa. Essa dissociação do homem com os processos de conhecimento, da sua alimentação, da sua saúde, etc., é a grande causa desse abismo que existe entre nós e o nosso próprio eu. Quem pode ser Godot? Vamos especular um pouco. Isso aqui já foi palco de vários livros, de várias coisas. É uma forma simplificada de Deus, porque em francês, o Charles Chaplin é conhecido como Charlot, seja Charles, Charlot, então Godot. O nome da obra, que chamava Em Attendant Godot, remete ao título do livro de Simone Weil, Attendant Dieu, reforçando a ideia de que Godot seria uma corruptela de Deus. Quem quiser depois se aprofundar na obra dessa Simone Weil aí, é muito interessante, ela é chamada uma santa comunista. Ela não foi considerada nem santa, porque os comunistas não creem em santa, e também não foi santificada porque ela era comunista. Ela nasceu na França, foi para a Inglaterra, se empregou em fábrica para poder escrever, ela era romancista, e para poder escrever sobre os operários, ela entrou numa fábrica e numa dessas greves que ela fez, ela resolveu fazer uma greve de fome e morreu fazendo a greve de fome. E ela dizia que a contemplação mística de Deus está na miséria humana. É uma obra, assim, é uma filósofa também pesada e interessante. E, por último, na obra de Balzac, aparece um tal de Mercader, que é um especulador belga falido que está sempre esperando a chegada de um ex-sócio que o salvaria, de nome Godot. Então, fica essa especulação do que seria esse Godot. Opa, vamos ler um pedacinho da peça, só para a gente entender o contexto que está, do que nós estamos falando. São 2 meninos que estão praticamente num cenário, como a gente viu, só algumas árvores, e eu vou aqui ler. São 2 personagens que são os principais, Vladimir e Estragon. Você tem razão, somos inesgotáveis. É para não pensarmos. Essa desculpa nós temos. É para não ouvirmos. Temos as nossas razões. Todas as vozes mortas fazem barulhos de asas, como de folhas. Todas falam ao mesmo tempo, cada uma para si. Não, sussurram, farfalham, murmuram, farfalham. O que elas dizem? Falam da vida delas. Ter vivido não basta para elas. Ainda tem de ficar falando? Estar morto não basta para elas. Não é suficiente. Fazem barulho de penas, de folhas, de cinzas, de penas. A gente viu, então, que a peça não avança. É uma coisa extremamente desesperadora, porque eles ficam esperando esse Godot, dialogando sobre a sua própria existência, e a peça não anda, a peça não acontece nada, e aquilo vai te dando um certo mal-estar, vamos dizer assim, porque nós estamos acostumados a que o teatro tem um lado de evolução, um lado de ação, e a peça, uma palavra só, é estagnação.
Essa obra é passível de interpretações filosóficas, religiosas e psicológicas, permanecendo, acima de tudo, como um poema sobre o tempo, a evanescência, o enigma da existência, o paradoxo da mutabilidade e da estabilidade, da necessidade e do absurdo. A espera por Godot é mostrada como algo essencialmente absurdo. Esperar é absurdo. Sem dúvida, pode ser um caso de credere que absurdum est, crer ainda que absurdo. Mas, por outro lado, talvez se trate mais simplesmente de absurdo est credere. Absurdo é crer. E aí, de certa maneira, a peça também discute um lado teosófico da vida. Ela foi montada diversas vezes aqui no Brasil, em 55, quer dizer, nós vimos lá que a peça foi reescrita em 55, então praticamente tão logo a peça fez sucesso na Europa, a EAD já fez uma montagem experimental de seus textos. Uma montagem mais famosa foi a de 69, com direção de Flávio Rangel, Valmor Chagas no papel de Vladimir e sua esposa Cacilda Becker no papel de Estragon. Ao fazer a apresentação dessa peça, Cacilda Becker se sentiu mal, ela fez o primeiro ato, assim, isso depois já, assim, não no dia da estreia, mas assim, uns 90 dias depois da peça estrear, ao voltar para o segundo ato, ela se sentiu mal e não teve condição de voltar. Aí ela teve uma síncrope cardíaca e faleceu. Eu tinha lido, eu gosto dessa peça faz muitos anos, talvez uns 50 anos, eu tinha lido que existia uma tal de maldição do papel de Estragon. Todo mundo que faz esse papel passa mal ou morre. Tentei agora pesquisar esse assunto caiu no evanecimento, já esquecemos, não existe mais material. Mas eu tinha lido uma vez que todo mundo que fazia esse papel tinha algum problema. 76 é outra montagem famosa, direção de Antunes Filho, um elenco totalmente feminino, com Eva Vilma, Lilian Lemert, Lélia Abramo, Maria Inhume e Vera Lima. Em 2002, o Zé Celso também fez sua interpretação dessa obra na oficina. Vamos ver umas fotos aqui. Aqui está a Cacilda, no papel de Estragon, o amor. Aqui é a Eva Vilma. Eva Vilma é essa mulher à direita, né? Aqui a montagem da oficina. Agora vamos falar de Eugênio Ionesco. Eugênio Ionesco tem apesar também de ser os dois maiores do teatro do absurdo, é completamente diferente a obra, tem nada a ver. O que o outro é difícil, esse aqui é fácil, não no sentido de facilidade, de simplicidade, mas sim no sentido de um texto simples, vamos falar assim. Ele era romeno, também escreveu em francês, nasceu em 1912 e morreu em Paris em 94. Os pais eram advogados e logo que ele era criancinha, foram para Paris. Ele foi um dos maiores patafísicos e dramaturgo do teatro absurdo. Além de ridicularizar as situações mais banais, as peças de Ionesco retratam de uma forma tangível a solidão do ser humano e a insignificância de sua existência. Em 1922, ele volta para a Romênia para estudar letras. Em 1936, casa-se com uma romena, Rodica Buriliano. E ele ganhava a vida dando aula de francês. Isso é importante a gente entender isso daí, porque a gente vai ver em seguida por quê. Ele pensava a expressão artística tem que ser independente das ideologias e necessidades do mundo real, e até mesmo superior a elas. A arte e a ideologia atuam muitas vezes uma sobre a outra, mas a verdade é que ambas emanam de uma mesma fonte. Ambas utilizam a experiência humana para explicar a humanidade a si mesma. São irmãs, não mãe e filha. Ou seja, subordinar a arte a uma ideologia era considerado para ele uma coisa completamente deturpada. E eu penso exatamente como ele. Ou vice-versa, né? Ou subordinar a ideologia à arte ou uma outra, elas têm que correr paralelas e discorrentes entre si. Ionesco não é só o autor de comédias muito divertidas, sem sentido, como tantas vezes se afirma, mas sim um artista sério, dedicado à árdua exploração das realidades da situação humana, perfeitamente consciente da tarefa que se propôs e equipado com um formidável poder intelectual. Ele, tirando um trechinho do diário dele, ele fala, olha, eu escrevo, tenho escrito a minha vida inteira, a quem que isso vai interessar?
Será que a minha tristeza, será que eu posso comunicar a minha tristeza e meu desespero? Isso não vai significar nada para ninguém, ninguém me conhece, não sou ninguém. Se eu fosse escritor, uma figura pública, talvez tudo adquirisse um certo interesse. No entanto, eu sou como qualquer um pode identificar-se em mim. E nós vamos ver isso claramente agora nas obras dele. Aí ele resolve estudar inglês, e, como a gente viu, ele dava aula de francês, resolveu estudar inglês. E aí, quando ele começou a se deparar com aqueles manuais de inglês, aquelas frases brilhantes assim, the apple is on the book, the week has 7 days. E ele falou, nossa, mas que coisa interessante, eu nunca havia pensado que a semana tinha 7 dias. Ele começa a ver que a linguagem não tem mais interesse, que a linguagem estava morta, que a linguagem estava, ao menos naqueles livros que ensinavam inglês. E quando as lições ficam mais complexas, entra uma tal de senhora Smith, que ela conta para o marido que eles tinham vários filhos, que eles moravam nas proximidades de Londres, e que ele, o senhor Smith, trabalhava de empregado no escritório, que ambos tinham empregada Mary, que como eles mesmos também era inglesa. Reza a lenda que uma vez eles foram trabalhar, ele e a mulher dele, e por coincidência, né, saíram, se encontraram no metrô, no mesmo vagão. E aí eles fizeram toda uma pantomima, assim, no sentido assim, nossa, quem é você? Onde você mora? Eu também moro em tal lugar, eu também... Como é que chama o seu filho? Como é que chama o meu? Aí eles disseram assim, então, tudo isso dito, nós provavelmente somos marido e mulher. Aí né, fica todo mundo ouvindo aquela conversa dos dois. Essas informações banais, elas vão fermentando no cérebro de Ionesco e foram o ponto de partida para escrever a famosa peça que é considerada a primeira do Teatro do Absurdo, que é a Cantora Careca. A Cantora Careca, nós vamos ver o tema dela, ela não tem nenhuma cantora e muito menos careca. Quando a peça está terminando, o marido pergunta para a mulher, e a cantora? E a cantora careca? A mulher responde, continua usando o mesmo penteado. A Cantora Careca estreou em novembro de 1950. Ela foi anunciada como uma antipeça e recebida com muita frieza. Ao longo do tempo foi ganhando importância como texto introdutório ao Teatro do Absurdo. Foi montada diversas vezes no mundo e no Brasil, mas permanece ainda restrita ao círculo dos iniciados no teatro, ou seja, uma peça cult. Não vamos falar logo. Bom, Eugênio Ionesco escreveu cerca de 30 peças, 7 ensaios literários e 4 romances. Entre suas extensas obras, podemos citar A Cantora Careca, que não vou falar mais um pouquinho na frente. A Lição, que eu tenho uma filha que adora essa peça, a lição é uma relação entre uma professora, um professor e sua aluna. E a aluna é burrinha e o professor termina por matá-la com uma facada. E a relação entre o professor e a aluna é muito divertida, porque a aluna não consegue aprender língua, não consegue aprender matemática, não consegue aprender geografia, não consegue aprender história, desculpa, a matemática não consegue aprender história. Quando chega em matemática, a menina dá um verdadeiro show. Aí o professor fala assim, minha filha, mas se você não sabe nada, como é que você conseguiu? Ele dá uma conta de multiplicar para ela muito imensa, e ela, assim, incontinente, fala a resposta. Aí ela diz o seguinte, professor, na impossibilidade de aprender o método, eu decorei todas as multiplicações possíveis. Essa é uma frase famosa da peça, né? Porque praticamente também, de certa maneira, é uma antevisão do que vai se processar através do computador, que hoje em dia mais ninguém mais sabe fazer o método das contas sem ter um computador, um calculador ou um celular na mão. As Cadeiras, também outra peça famosa dele, que são um grupo um casal que vai convidar pessoas para uma festa, e eles ficam discutindo como é que ia ser a festa, e vão colocando mais cadeiras no palco, e o palco vai se enchendo, e as peças de Ionesco têm sempre essa coisa assim de um cenário ficando inchado, mais coisa, e aí o palco já está inteirinho, lotado de cadeiras. Aí, no último pedaço da peça, eles descobrem que eles não tinham expedido os convites pelo correio. A Medea, Como se Desembaraçar dele, é uma peça famosa também, porque ela, na verdade, é um triângulo amoroso, que a mulher tem um caso com o amante, e
na possibilidade na possibilidade do marido chegar, ela acaba por matar o amante numa discussão, e aí o corpo fica na sala de estar de um apartamento. E esse boneco vai enchendo e vai tomando o apartamento inteiro. E o marido não percebe a presença do amante morto, nem quando já não tem mais espaço nenhum cênico. Eles desviam no boneco e estão sempre discutindo. Então fala-se, para mostrar que nós falamos muito, mas não vemos o óbvio. Jacques, a Submissão, é uma peça de 55 que só está aí porque eu fiz o papel principal dela no Teatro Amador, então sei falar muito bem sobre a peça. É muito divertida. O primeiro ato é uma família burguesa discutindo, e o menino da família burguesa não quer fazer alguma coisa, e a família fica pressionando ele, e você, como espectador da peça, não sabe o que aquele moleque não quer fazer, por que a família não aceita ele de forma alguma. E no finalzinho do primeiro ato, a família fala: é absolutamente impossível um rapaz que não gosta de batata frita. Não é possível. Aí termina o primeiro ato. No segundo ato, eles querem casar o menino, aí eles trazem uma garota para ele, e ele se recusa até de conhecer a menina, fala: não quero nem conhecer, não quero conhecer tal. Aí os pais falam: mas por que você não conhecer? Ela é prendada, ela é educada. Aí ele fala assim: não. Ela não tem narizes suficientes. Eu gosto de pessoas com mais narizes. Aí os pais vão, né, e arrumam uma garota com 2 narizes. Então a mesma menina volta, e a gente, para fazer esse recurso, né, precisou arrumar uma atriz que trabalhasse de óculos, e a gente acrescentou, através de maquiagem, mais um nariz no óculos, e logo em seguida ela ganha um terceiro nariz. Quando ela chega com 3 narizes, aí o menino fala: bom, agora ela já tem uma quantidade de narizes que é absolutamente impossível eu negar o casamento. E aí ele aceita o casamento. E o terceiro ato ele, o rapaz e a menina, têm absolutamente o mesmo jeito de pensar, e eles acabam se transformando em uma coisa exatamente igual aos seus pais. E a peça mais famosa dele, que é aquela que nós vamos falar mais vagar, que é Os Rinocerontes, que está... As 2 peças mais famosas do Teatro Absurdo são, sem dúvida alguma, Esperando Godot e Os Rinocerontes. A cantora Careca, está aqui no cartaz original da primeira apresentação. Ela foi muito montada no Brasil também. Aqui o Grupo Tapa, aqui à esquerda, nós estamos vendo a Clara Carvalho, né, que é a atriz principal do Grupo Tapa. Aqui vamos falar um pouco sobre a peça agora, sobre os rinocerontes. Ela foi lida publicamente em 58, mas estreou mundialmente em Paris em janeiro de 60. Em abril do mesmo ano, foi montada em Londres com direção de Orson Welles e Sir Laurence Olivier no papel de Béranger, o protagonista principal. Gente, você vê a importância da coisa, ela foi automaticamente reconhecida como um dos grandes textos do século XX, para receber o Sir Laurence Olivier, era, como não sabe, o maior ator shakespeariano inglês. E Orson Welles dispensa a apresentação. E foi o reconhecimento internacional do Unesco veio através dessa peça. Qual é o enredo da obra? Béranger, ele trabalha no departamento de produção de uma editora de livros de direito, assim como o Unesco também havia trabalhado. E é apaixonado por uma colega de trabalho, a senhorita Daisy, e tem um amigo chamado Jean. Eles moram numa pequena vila. Uma manhã de domingo, assim, acontece um pequeno incidente naquela vila. Talvez 2 rinocerontes são vistos correndo na rua principal da cidade. Aos poucos, mais e mais rinocerontes aparecem. O que está acontecendo? Todos estão sendo acometidos de uma nova doença, a rinocerontite, que não só transforma todos nesses animais, como ainda faz com que eles anseiem ser esses seres paquidérrimos fortes, agressivos, insensíveis. Então, todo mundo vai virando, inclusive o Jean vira, e aí só restam Béranger e Daisy. Mas a Daisy fala: eu também não resisto ao desejo de me transformar. Eu não posso ser
uma pessoa totalmente diferente do que fazem todos os outros cidadãos, todo mundo já transformou, só eu que não vou me transformar. Aí o Beranger fica sozinho em cena, ao mesmo tempo que ele proclama a sua intenção de jamais capitular, eu serei o último ser humano que, que persistirei, ele também não consegue se integrar na normalidade rinocerontítica. Ele fala isso. Não sei, acho que não. Está aqui. Acho que está levantado. Bem, tudo bem? Posso seguir? Aí, você quer falar? Sim, estamos vendo. Pode seguir. Tá bom. Bom, quando eu estreou em Düsseldorf, na Alemanha, a plateia alemã imediatamente reconheceu nos textos os mesmos argumentos utilizados para convencer o povo alemão de não resistir à tentação de Hitler. Ela tinha o mesmo charme o que se falava era a mesma coisa que a propaganda imperialista para convencer as pessoas. Na Rússia, ela foi enxergada, a peça, como um libelo pela liberdade pessoal e contra a massificante propaganda soviética de padronização do indivíduo. No Ocidente, muitas vezes é considerada uma crítica contundente ao capitalismo, que deseja insensibilizar as pessoas para transformá-los apenas em consumidores vorazes. Assim, a obra funciona como um espelho das mazelas de nossa sociedade. O homem desempenha um importante papel em quase todas as obras do teatro absurdo. No caso do Ionesco, o humor está no texto, enquanto a representação é convencional, é normal. No caso de Beckett, o humor está na forma de representação. Como é que é essa forma de representação da obra do Beckett? Ela usa mímica, pantomima, cenas com marcação gravada, muito como o teatro, como o cinema mudo do Charles Chaplin, por exemplo. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. E apesar de ser uma obra facilmente compreensível, o Rinoceronte não é uma obra maniqueísta. Ela não é só a doença dos totalitários de esquerda ou de direita, mas também da força do conformismo. Ela caçou igualmente do individualista que faz das necessidades virtude e insiste em sua superioridade como ser artístico e sensível. O esquema das peças de Ionesco é o da intensificação, aceleração, acumulação, proliferação ao ponto do paroxismo, quando as tensões psicológicas atingem o insuportável, o esquema do orgasmo. A peça vai se enchendo de coisa, vai se enchendo, e normalmente aí aquilo se esvai numa última sensação. Jamais ele conseguiu compreender a diferença entre o que é trágico e o que é cômico. O cômico é a intuição do absurdo. E nós todos estamos relegados à posição de não entendermos nosso papel no mundo. Esse é uma das vicissitudes do mundo moderno. Então, o cômico parece conduzir mais ao desespero do que o trágico. O trágico tem saída, o cômico não oferece nenhuma saída. Vamos falar um pouquinho agora, vamos ver umas fotos dos rinocerontes. Foi montada também nas grandes cidades brasileiras. A última vez que foi montada, a crítica atribuiu ao presidente em exercício e seus seguidores como sendo os rinocerontes a que o texto se referia. Não preciso falar não preciso falar qual presidente que era. Tá? Agora, não devemos ver o texto como um espelho único. Na verdade, ele apresenta um conjunto de espelhos, como os que havia antigamente nos parques de diversão, que distorciam as imagens, mostrando como a mídia e a propaganda moderna conseguem transformar a realidade tangível num conjunto de imagens que mais lhe interesse. Nesse sentido, o texto é fundamental no entendimento da moderna sociedade que vivemos. Aqui um cartaz da apresentação do rinoceronte, mais uma foto. Terminamos com o Gênio Ionesco. Vou fazer agora as considerações finais, já a apresentação será rápida, talvez até não sobre tempo para a gente conversar. Posso falar uma coisinha? Sim. Eu tive o prazer de ver o Ionesco pessoalmente. Ele virou pintor no final da vida, né? Ele fez uma exposição em Zurique na época que eu morava lá. E eu fui para a vernissage da exposição dele, não era uma exposição pequena, num apartamento. E ele já era bem idoso, mas eu fiquei muito emocionada de poder Nossa! vê-lo, porque eu conhecia a obra dele, mas não sabia que ele era pintor. Quando eu li no jornal o que ia ter, eu falei, será que é o mesmo?
Mas eu cheguei lá e era o mesmo, era o próprio. Meu Que Deus, não foi sabia muito emocionante. Foi em bacana. 85, 86, por aí, do século passado. Nossa, interessante. Eu também não sabia. Gozado que eu li bastante, logicamente, para fazer essa apresentação, li tudo sobre a vida dele, mas resumir essa parte aí, Ele né? fazia uma pintura meio tipo Miró, assim, sabe? Com as figuras coloridas, com formas coloridas, assim. Incrível, né? Bom, vamos aí, como vocês podem ver, é uma foto da peça As Cadeiras de Unesco, né? Não precisa nem, pela foto a gente reconhece que foto é. É, Vou começar citando um pouco de psicologia. Carl Jung ele dividiu o processo de criação da obra de arte em dois: o processo psicológico e o visionário. Vamos lembrar que o Jung escreveu sobre arte bem antes do teatro do absurdo, um pouco antes do teatro do absurdo. E ele dizia que a obra visionária, apesar do artista apanhar seus temas nas experiências vividas no curso da vida humana, ele a eleva a um novo plano artístico, tornando-a universal. Uma peça como o Rinoceronte, inspirando Godot, sem dúvida, elas têm uma amplitude criativa da humanidade como um todo, né? Elas causam sempre uma perturbadora sensação de estranheza. O artista é um homem coletivo que exprime a alma inconsciente e ativa da humanidade. Essa que está entre aspas, porque é realmente uma citação do Jung, né? E o teatro do absurdo foi beber, sem dúvida, nessa fonte do inconsciente coletivo. Ionesco também se opunha à ideia de que, por ele ser um autor de vanguarda, ele estivesse fora do curso principal da tradição teatral. Ele insistia que, ao contrário, que a vanguarda é apenas uma redescoberta de partes submersas da tradição principal. E ele se achava herdeiro de um teatro ancestral. Então, o teatro do absurdo recebe influência direta da seguinte linhagem: bufões e palhaços do circo ancestral, a arte da palhaçaria ela é quase tão antiga como a humanidade. Os clowns e os bobos da corte das obras de William Shakespeare tem várias páginas de discussão sobre a influência de Shakespeare em cima das obras do teatro do absurdo, justamente por se utilizar, normalmente, o Shakespeare usava esses grupos da corte para colocar palavras que talvez não coubessem, linhas de ação do inconsciente que não coubessem ser ditas pelo consciente dos personagens que estavam em cena. Scapin e Sânio, do teatro antigo, Arlequim, Pierrot, Punchinello ou Polichinello, esses três são a mesma coisa. Punch em inglês, Punchinello em italiano, Polichinello em português. E do qual vai se valer a comédia dell'arte italiana, onde você tinha lá o Arlequim, o Pierrot, tudo girava em torno já de tanto os atores como muitas vezes também o teatro de boneco, teatro de marionetes, se valem dos mesmos personagens. Isso desemboca no vaudeville francês, que é Molière e Feydeau, que são aquelas peças que sempre uma intriga, a empregada vê o patrão traindo, aí o patrão sai de cena, mas ela faz a fofoca, aquelas peças leves também que carregavam o humor palaciano para dentro do teatro. Passa pela comédia muda, Chaplin, Keaton, que são os mímicos do cinema mudo, do advento do cinema mudo, Laurel e Hardy, mais conhecido no Brasil como o Gordo e o Magro, W.C. Field e os irmãos Marx. Uma vez sendo perguntado quais as influências que tinham na sua obra, e o mesmo respondeu Marx, Groucho, esqueci do terceiro lá, do Groucho. Resumindo, ele cita o nome dos três irmãos Marx como a maior influência que ele tinha recebido na sua vida. E Jacques Tati, que acho que alguns conhecem, que é um diretor de cinema francês, que trabalha também com o absurdo da cena. Por outro lado, o teatro do absurdo também nutre suas raízes através do grande açude da fantasia, né? Por exemplo, Cyrano de Bergerac escreveu no século no século XV, Viagem Cômica à Lua. Cyrano de Bergerac é um dos raros casos que é autor
Ele existiu de fato e depois ele vira personagem. Ele é um escritor francês do século XV, e depois ele vira um personagem de uma peça de Edmond de Rostand, que é aquela famosa peça sobre espadachim, que é muito levada até hoje, né? Mas ele escreveu esse livro que é uma forma cômica que antecipa as viagens fantásticas à Lua. O processo de Kafka, onde fica muito claro que o homem não tem acesso ao sentido comum da sua existência, ele não consegue entender onde estão os cordões e os liames que o prendem à existência. Rabelais também, outro autor francês que muito criticado, assim, durante muitos anos a Igreja combateu, nós praticamente até hoje quase não temos versões ainda de Garganta e Pantagruel livres, porque ele era um gozador, grande amante de vinho, existe até um vinho especificamente do qual Garganta e Pantagruel se empaturravam, que ele já tomava cerca de 60 litros de Pantagruel quando nasceu, um vinho chamado Chinon, né, que é um vinho do francês. Lewis Carroll e Alice no País das Maravilhas, que isso também dispensa comentário, que nós conhecemos muito bem. Os Contos Fantásticos de Hoffmann, para quem por acaso não leu, deve ler, porque são espetaculares, continuam, apesar de estar no século XIX, são muito interessantes e apresentam mais terror do que muitas das obras hoje em dia do século XX e XXI. O Teatro Patafísico de Alfred Jarry, quem não conhece também, vou tentar fazer um breve resumo, talvez merecesse mais, mas não dá tempo. Quando ele estava terminando o colegial, Alfred Jarry escreveu uma peça que, quando abre as cortinas, o pai Ubu, como é a tradução que foi dada aqui no Brasil, o rei Ubu, o pai Ubu, ele entra e grita, merda! Isso foi, assim, um choque tremendo, porque foi no finalzinho, no comecinho do século XIX, perdão, 1970, mais ou menos, finalzinho do século XIX, e foi assim um absurdo que aquela palavra merda nunca poderia ter sido pronunciada, nunca havia sido e não poderia jamais ser pronunciada em cena. E é engraçadíssimo, porque essa peça também o Bourrois é um déspota não esclarecido, é um ser abominável e que é guindado ao trono e, através de artimanhas vis e muita sorte, acaba sempre sobrevivendo e continuando a sacanear a população. Logo depois, infelizmente, a história iria mostrar que esse teatro patafísico do Alfred Jarry ia ser uma constante durante o século XX. Aquilo que ele antecipou, infelizmente, virou verdade mais à frente, como tivemos vários ditadores em Uganda, na África, que se comportavam exatamente como personagem dessa peça. Me alonguei um pouquinho mais em homenagem ao Ari, porque Alfred Jarry também depois fundou o Colégio Patafísico, né? Depois o Ari pode explicar melhor, mas ele foi um dos precursores da patafísica. Outros autores também, Louis Bertrand, em sua obra Gaspard de Lanoue, que recolhe toda a tradição da Europa maldita, da Europa das lendas do baixo povo, vamos dizer assim, né? Do bafão europeu, e coloca tudo nessa obra Gaspard de Lanoue. Essa mulher vampira de Sheridan Le Fanu, que antecipa muito o Drácula do Bram Stoker, né? Sinceramente, é mais interessante até. O Frankenstein de Mary Shelley, que é considerada a primeira obra de ficção científica na humanidade, porque ela escreveu segundo a mais limpa tradição de utilizar a ciência como base de um romance. A tradição fantástica nórdica de Ibsen, como Peer Gynt, para quem não viu também, que é muito difícil de ser vista, mas ouvida é mais fácil. Ela sofreu a música música incidental do Edvard Grieg. A peça Peer Gynt é uma peça recolhida pelo Ibsen,
também no folclore nórdico. Textos alucináveis de Gerard de Nerval, que é um escritor francês, que tinha uma estrutura simples, mas o texto, cada vez que você lê, a sua cabeça vai dando volta. Os textos inovadores de Jean Joyce, que todo mundo conhece, e a poesia libertadora de Mallarmé e Apollinaire. O último slide. O teatro do absurdo é a expressão da busca do homem por seu lugar no universo. Depois que Nietzsche afirmou, em 1883, que Deus está morto, muitos homens buscam por entender que papel resta à humanidade desempenhar nesse cenário que protagonizamos. Mesmo aqueles que creem em Deus ficam perplexos quanto aos rumos que a sociedade moderna tomou, face à brutalidade da guerra e do descaminho dos valores morais e éticos que julgamos perdidos. Vou fazer um interregno aqui para dizer que Plínio Velho, lá quando escreveu da História Naturalis, no primeiro século depois de Cristo, já tinha uma frase muito semelhante, que a humanidade andava muito dissoluta, muito violenta. Então, de certa maneira, isso é cíclico. Mas, sem dúvida, a Primeira Guerra Mundial galgou um patamar de mortandade e de violência e de novas armas químicas que a humanidade realmente ficou chocada. Qual é a sociedade que nós vivemos? Nós estamos contentes com a sociedade que o homem criou sobre a face da Terra? Essa sociedade com a desigualdade, com os preconceitos, com os absurdos que a gente vê? Então, eu pergunto, absurdo o teatro ou o teatro do absurdo apenas espelha o absurdo da sociedade no qual vivemos? Fechando, essa peça foi totalmente baseada no clássico livro O Teatro do Absurdo, de Martin Essley. Esse livro é tão bom que ele... Não estou conseguindo, está dando para ver aqui. Ele é tão bom que eu baseei toda a apresentação em cima dele, com raríssimas coisas pesquisadas fora. É considerado um clássico, e desde o momento que foi escrito esse livro, praticamente ele dominou o conceito sobre teatro do absurdo. Seria isso daí, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês de me ouvirem. Muito bom, muito bom. Muito bom. Excelente. Ivan, você Parabéns, Ivan. destruiu o teatro do absurdo. Excelente. Falta o Muito Ari bom, falar viu? sobre o que é patafísica também, né? Pois é. Que legal. Muito bom. Parabéns. Ari, por Oi, favor, Ivan. nos fale a patafísica. Como é que é? Fala alguma coisa sobre patafísica. Então, a patafísica foi uma ciência criada pelo Alfred Jarry. E ela é mais ou menos tudo que você mostrou aí no teatro do absurdo. Quer dizer, ele basicamente destrói todas as convenções sociais, principalmente a parte das as honrarias, pessoas que são melhores que as outras. Por isso que ele criou os sátrapas, quer dizer, títulos honoríficos que não querem dizer absolutamente nada, né? A única coisa que eu acho que a patafísica é diferente do teatro do absurdo é que o teatro do absurdo é um pouco para chocar, né? Quer dizer, coisas trágicas, o Esperando Godot, para você ficar transtornado. E a patafísica é uma coisa leve, como você falou, o cômico não necessariamente é só brincadeira. O cômico é sério, porque o cômico destrói todos os conceitos básicos. E a patafísica é basicamente isso, é uma ciência imaginária que não visa nada, as pessoas que têm honraria são iguais às outras, é tudo uma ficção que mostra exatamente isso, o absurdo de todas as convenções sociais, mas é uma coisa cômica, a patafísica. Bom, alguns autores do teatro absurdo beberam lá da fonte do surrealismo do André Breton. Outros
beberam da fonte dadaísta do Tristan Tzara, e, particularmente, o pessoal da patafísica é mais chegado no dadaísmo, quer dizer, nada tem sentido e nem o texto tem sentido. O surrealismo, na verdade, quando foi lançado como movimento artístico, ele vinha embasado pelas pesquisas científicas, vamos afirmar assim, com todas as letras, as pesquisas científicas do Freud e do Jung, que davam aquela importância que o sonho era uma segunda existência. Se não me engano, essa frase é de um desses dois psicólogos. O sonho é uma segunda existência. Então, assim, o surrealismo ele é mais leve, vamos dizer, do que o dadaísmo. O dadaísmo ele é muito mais esvaído de sentido e de razões. Muito bom. Bom, Excelente. tá bom. Então, Quando você estava falando, eu me lembrei de um filme que era também tipo do absurdo, né? Chamado Theme Rock. Não sei se vocês chegaram a assistir esse Como filme. é que se chama? Theme Rock. Theme Rock. É um filme francês onde não tinha nenhum diálogo, eram só grunhidos. Era uma certa revolta. Eram Eu dois. assisti, Wagner. Hã? Você Eu, assistiu? eu assisti. É, É, eles até cavam uma caverna no prédio e ele começa a exatamente. viver como se fosse numa caverna. Ele Isso, mata a mãe, exatamente. começa a transar com a irmã e ele caça guardas noturnos para comer à noite, né? Exatamente. E comia, Ele... e fazia churrasco lá no apartamento, que ele abriu o apartamento tudo para fora, assim, então ele subia, né, por fora, porque a porta, ele colocou tijolo e tal, e fechou a porta para o lado, né, da social, e quebrou e abriu para fora, assim, então virou uma caverna urbana lá, que ele subia e ele caçava guarda à noite para comer, literalmente, né? Antropofagia direto, mas não tinha nenhum diálogo, eram só grunhidos, era muito interessante. Depois eu coloco aí para vocês um Ô, short desse Lúcia, filme. a caverna do Saramago também transita por aí, né? É uma coisa que aparentemente é normal, mas é tudo absurdo. Uhum, verdade. É. Muito legal. tá bom, gente. Excelente. Ó, Ivan, foi muito legal, delícia. Ótimo lembrar, eu assisti praticamente todas essas peças quando elas ocorreram aqui no Brasil, né? Foi que muito maravilha. legal. Ó, só Legal, lembrando, Ivan. esse E ano aí, o bonito dessa apresentação é que ele deu Ah, vontade na gente de reler ou ler. de rever, Deu aquela coceguinha para ler. é Eu verdade. achei que É também fez um verdade. panorama bem completo e É, bem aprofundado do Teatro do Foi Absurdo. Foi super, muito interessante. muito bom, super legal. Wagner, vamos fazer Fantástico. uma despedida aqui. Lembrando que logo agora, no início de fevereiro, nós vamos ter a palestra sobre o Calvino e as cidades invisíveis. Que nós vamos Isso, não é uma apresentação acadêmica, ao contrário. O que foi pedido foi 20, 30 minutos de apresentação e depois um debate sobre a obra. E que, exatamente. exatamente, então, pedir ao pessoal que, quem for possível, leiam ou releiam. E mais Isso. frente, acho que em abril, se não me engano, eu vou tentar fazer uma coisa que, para quem aqui, eu sei que tem gente aqui que trabalha profissionalmente com arte, não precisa assistir, porque, evidentemente, é uma coisa assim. Eu vou tentar dar uma visão muito sintética da arte, como Sim, a gente vê às vezes no YouTube aqueles gráficos que passam assim, a produção de algodão no mundo em 5 minutos, a, aham, em 5 minutos. Então, eu vou tentar fazer a história da arte, a história da arte na humanidade em 1 hora de apresentação, mostrando, não com profundidade, evidentemente, mas mostrando como é que esses movimentos
eles se interligam e eles nascem um dos outros, vamos dizer assim, né? De certa maneira, na arte não se pode queimar etapas. Às vezes se queima pela intuição de um gênio, mas é isso que eu vou mostrar. Como é que a arte Muito se... bom. E de vez em Vai quando se- dá um pulo e assim a arte vai. A arte não evolui uniformemente, vamos dizer, ela Aham. evolui através de saltos feitos por pessoas geniais. É isso que eu vou tentar mostrar, então, em abril. Legal. Vai ser no dia 22 de abril. Muito Com... bom. Boa noite para Legal. você. Legal. E as cidades invisíveis vai ser, vamos discutir mais com a apresentação inicial do Ivan, no dia 5 de fevereiro. Muito bom. Nós acabamos adiando, porque era para ser hoje, né? A cidade invisível, mas porque houveram alguns pedidos, porque tinha que comprar livro e tal, não ia dar tempo de ler e tal, então nós adiamos, né? Colocamos um mês para frente. Mas foi isso. Muito bom. Legal, gente. Muito Ok. bom. Ótimo. Parabéns, Ivan. Excelente início de ano. Parabéns, Ivan. Parabéns, Valeu, Ivan. Agradecemos Ivan. muito. Parabéns. Ok. Valeu. Muito bom. Forte Tchau, abraço. valeu. Boa Tchau. noite. Valeu.